Prepare-se para uma história que vai te prender do começo ao fim. Antes de mergulhar nesta jornada emocionante de redescoberta e força, pare e pense. O que acontece quando as palavras cruéis de um marido levam sua esposa ao limite? Será que um insulto público pode se tornar a faísca que reacende o verdadeiro espírito de uma mulher? Se você está pronto para testemunhar uma transformação chocante e uma ousada retomada de dignidade, curta este vídeo agora mesmo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma história inspiradora. Conte-nos nos comentários de onde você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias viajam. Ricardo entrou no apartamento naquela noite com sua expressão habitual, fria e distante, como se carregasse o peso de toda a cidade de São Paulo em seus ombros. Ou, pelo menos, era o que ele queria que os outros acreditassem. Valéria, que estava na cozinha terminando o jantar, ouviu a porta bater e instantaneamente soube que algo estava errado. Nos últimos anos, ela havia aprendido a ler os sinais, o tom cortante de sua voz, o som pesado de seus passos e, o pior de tudo, o silêncio sufocante que sempre antecedia sua fúria. "Valéria!" ele gritou da sala, sem sequer se dar ao trabalho de cumprimentar ou perguntar pelas crianças Mateus e Sofia, que brincavam no quarto. "Você viu a fatura do cartão deste mês? É isso que você chama de ser cuidadosa com o dinheiro?" O coração dela disparou e a ansiedade a invadiu. Não importava como ela respondesse, sabia que ele usaria contra ela. Com um pano de prato na mão, ela entrou cautelosamente na sala, onde Ricardo segurava o extrato com um olhar de puro desprezo. "Eu comprei algumas roupas para as crianças e algumas coisas essenciais para o apartamento", ela disse, tentando manter a compostura. Ricardo soltou uma gargalhada, mas não era de diversão. Estava carregada de sarcasmo e crueldade. "Essenciais? É assim que você chama isso? Você esbanja meu dinheiro em porcaria e age como se estivesse justificado." Ele deu um passo à frente, jogando o papel na cara dela. "Olha isso, uma loja de cosméticos? Você realmente acha que um creme facial vai consertar o que o tempo fez com você?" Valéria sentiu como se tivesse levado um soco. As palavras dele eram brutais, atingindo-a sem piedade. Ela tentou responder, mas sua voz era apenas um sussurro. "Eu só queria cuidar um pouco de mim." "Cuidar de você?" Ele zombou. "Valéria, olhe para si mesma. Você realmente acha que maquiagem e roupas vão esconder no que você se tornou? Depois de 2 filhos, você não é mais a mulher da qual eu costumava me orgulhar. Agora, quando olho para você, tudo que vejo é alguém murcha." Ele se virou, jogando o papel sobre a mesa. "É por isso que vou levar Sofia, a assistente, ao evento da empresa no sábado. Pelo menos ela sabe como se apresentar adequadamente em público." Valéria ficou ali, paralisada. Ele realmente disse isso? Sua jovem assistente? As palavras ecoaram em sua cabeça enquanto ela tentava processar a dor. "Não, você não pode estar falando sério", ela murmurou, com os olhos cheios de lágrimas. Ricardo, impassível, apenas deu de ombros como se não fosse nada. Ele se serviu de um uísque e continuou. "Valéria, ouça com atenção o que eu vou dizer. Você já se sentiu tão subestimada que quase acreditou nisso? Deixe seu comentário e compartilhe sua experiência." A voz de Olivia a interrompeu no momento em que Valéria parou de falar, prendendo a respiração. "Basta. Você não pode deixar esse homem continuar te destruindo. Você não é um móvel na casa dele, nem uma decoração da qual ele se cansou. Você é uma mulher extraordinária. Está me ouvindo? Extraordinária. E você precisa começar a acreditar nisso." "Olivia, não é tão simples." Valéria retrucou, o peso das palavras de sua amiga a oprimindo. Embora no fundo ela soubesse que Olivia estava certa, tentar se levantar depois de anos sendo derrubada parecia como mover montanhas. Seu coração doía com uma tristeza familiar, uma espécie de desespero silencioso que se tornara muito confortável com o tempo.
Cada vez que ela pensava em se libertar, o medo se enroscava em sua determinação, como cipós. Como seria a vida sem Ricardo? Sem as rotinas, por mais dolorosas que fossem, que davam alguma estrutura ao seu mundo? Não, não é simples, Olivia admitiu. Mas também não é impossível. Pense em você, pense em seus filhos. O que você está mostrando a eles se deixa alguém te tratar assim? Valéria, você não é a sombra que Ricardo quer que você acredite que é. Ele tentou apagar sua luz, mas ela ainda está aí. Você só precisa deixá-la brilhar. Suas palavras atingiram o cerne. Valéria sentou-se em silêncio, olhando para a mesa da cozinha. Com um olhar perdido, ela lembrou-se do início de seu casamento, quando era cheia de ambição e confiança. Ela se lembrou de como havia deixado seu emprego como designer gráfica para cuidar de sua família, acreditando que era a melhor decisão para todos. Mas, com o tempo, Ricardo havia esvaziado seu mundo de alegria, substituindo-o por dever, crítica e silêncio. Ele se certificou de que ela nunca esquecesse que não era suficiente. Ela se lembrou das inúmeras noites em que havia chorado em silêncio no banheiro, enxugando as lágrimas com uma toalha, para que as crianças não a ouvissem. A maneira como as palavras de Ricardo se agarravam a ela, palavras que a diziam que ela era menos do que se tornara invisível. Elas ecoavam mais alto nos momentos de quietude. E agora, sentada àquela mesa, algo dentro dela tremeluziu. Um pequeno sussurro, quase inaudível, mas persistente. Talvez você mereça mais. Valéria, você ainda está aí? Olivia perguntou suavemente. Estou aqui, ela respondeu, com a voz calma, mas firme. Ótimo, porque é isso que vamos fazer. Eu quero que você se levante, se olhe no espelho e diga a si mesma: eu mereço mais do que isso. Depois, eu quero que você pense no que te faz feliz, no que você precisa. E neste sábado, quando Ricardo levar aquela garota para o evento do qual ele te desconvidou, eu quero que você mostre a ele que ele não pode te apagar, que você ainda é aquela mulher linda, forte e confiante. Entendido? Valéria ficou em silêncio por um momento. Algo na voz de Olivia acendeu uma pequena faísca dentro dela. Uma faísca que começou a queimar a névoa da dúvida. Ela se imaginou de pé, não apenas na frente de um espelho, mas em sua própria pele. Ela poderia voltar a ser aquela mulher? Ela poderia voltar a acreditar em si mesma? Pela primeira vez em muito tempo, a ideia não parecia impossível, mas necessária. Eu vou tentar, ela sussurrou, ainda insegura. Não, disse Olivia com firmeza. Você não vai tentar. Você vai fazer. E uma vez que você fizer, você vai ver que Ricardo não tem poder sobre você. Você escolhe quem você é, não ele. Valéria desligou a ligação, sentindo-se um pouco mais leve, embora seu peito ainda doesse. Mas as palavras de Olivia plantaram algo dentro dela, uma semente de força. Você escolhe quem você é, não ele. A frase se repetia em sua mente enquanto ela recolhia os pratos do jantar. Naquela noite, depois de colocar as crianças na cama, Valéria sentou-se em frente ao computador. Ela abriu um navegador e começou a pesquisar salões de beleza, tutoriais de maquiagem, guias de estilo. Ela se sentiu nervosa, mas também um pouco empolgada. Cada clique era um pequeno ato de rebelião, um pequeno tijolo em uma nova fundação. No quarto ao lado, Ricardo roncava, alheio à mudança que estava começando a acontecer dentro de sua esposa. Valéria fechou o laptop com um leve sorriso nos lábios. Ainda havia medo, mas pela primeira vez em anos, havia algo mais poderoso: determinação. Não perca o resto da história. O que você acha que Valéria fará em seguida? Compartilhe suas previsões nos comentários. Se você está gostando, não se esqueça de dar um grande like no vídeo. Hoje, ele iria financiar a própria queda dela. Valéria ainda podia ouvir a voz de Ricardo da noite anterior. Olha essa loja de cosméticos. Você realmente acha que um creme vai consertar o que o tempo fez com você?
A fúria subiu por seu peito como um incêndio. Se ele realmente acreditava que ela não era suficiente, então ela lhe mostraria o quão errado ele estava. E se o mundo dele girava em torno de dinheiro, status e imagem, então seu querido cartão de crédito estava prestes a se tornar a arma para sua própria lição. Com um sorriso irônico nos lábios, Valéria se levantou, pegou sua bolsa e saiu pela porta. A Avenida Paulista, no coração de São Paulo, vibrava com a energia matinal. Valéria entrou com determinação em seus passos, focada em um objetivo: reinventar-se. Sua primeira parada foi a alta costura. Ela se moveu pelo corredor das boutiques com o coração acelerado, não de ansiedade, mas de uma emocionante mistura de desafio e intenção. Ela não era mais a esposa quieta e modesta que pisava com cautela nos gastos por medo do julgamento de Ricardo. Não, hoje ela era algo completamente diferente. Seus passos ecoavam com propósito, cada passada uma rebelião silenciosa. As vitrines impecáveis refletiam uma mulher que, pela primeira vez em anos, estava entrando em um espaço não para desaparecer, mas para ser vista. O cheiro de couro novo, perfumes caros e madeira polida infundia o ar com possibilidades. Este era o seu campo de batalha, e ela havia chegado armada com coragem e o cartão platina de Ricardo. Ela entrou em uma das boutiques de designers mais exclusivas e foi recebida por uma jovem vendedora, vestida perfeitamente, que lhe ofereceu um sorriso impecável. "Bom dia, senhora. Em que posso ajudar?" perguntou a vendedora. Valéria respirou fundo, erguendo o queixo, transmitindo uma confiança que não sentia há anos. "Eu preciso de um guarda-roupa completo", ela disse. "Vestidos, calças, blusas, tudo. E eu quero que cada peça chame a atenção." A vendedora piscou surpresa, mas rapidamente recuperou a compostura. "Por aqui, acabamos de receber uma nova coleção que pode ser exatamente o que a senhora procura." Nas 2 horas seguintes, Valéria experimentou vestidos elegantes que abraçavam sua figura, blusas de seda que realçavam sua pele e calças sob medida que lhe caíam perfeitamente. A cada olhar no espelho, ela via uma parte de si mesma retornar, uma versão há muito tempo enterrada sob a constante desaprovação de Ricardo. Cada prova era como uma terapia. À medida que os zíperes subiam e o tecido deslizava sobre sua pele, ela não estava apenas vestindo um corpo. Ela estava revivendo uma alma. Ela notou como seus ombros se endireitavam. Seu sorriso se tornava menos forçado, mais genuíno. Isso não era indulgência. Isso era uma recuperação. "Este vestido vermelho", disse a vendedora, ajustando a cintura de uma peça esculpida em Valéria, "parece ter sido desenhado só para a senhora." Valéria se virou para o espelho. O material a abraçava como uma segunda pele, e o vermelho vivo irradiava força e energia. Ela sorriu, genuinamente satisfeita. "Vou levar, e o preto, e o verde esmeralda, e os sapatos que combinem com cada um." Ela saiu da boutique com os braços cheios de sacolas de compras luxuosas e uma sensação que não sentia há anos: orgulho de si mesma. Mas ela ainda não tinha terminado. Ela não ia pular nenhum detalhe. Seu próximo destino foi uma sapataria de grife. Ela se moveu pelos corredores com determinação, selecionando saltos refinados e ousados. Cada par parecia uma declaração. "Eu posso me sustentar. Eu posso caminhar com propósito." Ela escolheu saltos agulha de verniz preto, escarpins de veludo vermelho e saltos elegantes que combinariam com qualquer coisa. A vendedora, claramente impressionada, sorriu enquanto registrava a compra. "A senhora tem um gosto excelente. Estes sapatos são simplesmente... uau, incríveis." Valéria ofereceu um sorriso calmo e confiante. "Obrigada. Eu os mereço." Sua voz não tremeu, nem um pouco. A simples frase não foi dita com arrogância. Ela carregava anos de dor silenciosa, de resiliência silenciosa e uma tranquila retomada de poder.
Por tanto tempo, até as menores indulgências haviam sido negadas. Cada par de sapatos parecia uma peça de armadura, protegendo-a contra os anos de dúvida e erosão emocional. Com ainda mais sacolas de compras em mãos, ela saiu e seguiu para a peça final de sua transformação. O salão de beleza em que ela entrou era um dos mais exclusivos de toda a cidade de São Paulo. Valéria já tinha ouvido rumores sobre ele antes, mas nunca se atreveu a cruzar suas portas. Agora, ela as empurrou sem hesitar. Ela foi recebida por uma estilista com um corte de cabelo curto e vibrante que a acolheu calorosamente. "Bem-vinda, senhora. O que podemos fazer pela senhora hoje?" perguntou a estilista. Valéria sentou-se em frente a um espelho de corpo inteiro e respirou fundo antes de responder. "Eu quero uma transformação, uma completa. Eu não quero que ninguém me reconheça quando eu sair daqui. Eu quero ser nova." A estilista sorriu, claramente energizada pelo desafio. "Então a senhora veio ao lugar certo. Deixe tudo conosco." Durante horas, Valéria se entregou ao processo. Primeiro, seu cabelo foi tratado com um condicionamento profundo. Em seguida, vieram as tesouras, cortando com precisão, moldando um corte elegante e contemporâneo que emoldurava perfeitamente seu rosto. Depois, uma cor com tons quentes foi aplicada, dando ao seu cabelo um acabamento vibrante e luminoso. Ela então se sentou com uma maquiadora que trabalhou habilmente, delineando seus olhos com tons intensos que aprofundavam seu olhar, misturando sombras em tons terrosos que os faziam brilhar. Seus lábios foram pintados com um vermelho ousado e luxuoso. Confiança e poder em uma única pincelada. Cada pincelada parecia um toque de cura. À medida que as cores floresciam em seu rosto, Valéria sentiu algo se desbloquear dentro dela. Uma versão de si mesma que ela pensava ter perdido para sempre. O espelho não era mais apenas um vidro. Era uma janela para um ser que finalmente estava pronto para se recuperar. Quando Valéria se olhou no espelho, ela mal reconheceu a mulher que a olhava de volta. Ela se sentiu como um renascimento. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto ela passava os dedos pelo seu novo cabelo. "O que a senhora achou?" a estilista perguntou. Valéria sorriu. E desta vez não era um sorriso hesitante ou inseguro. Era o sorriso de alguém que conhecia o seu valor. "Eu amei. Está perfeito." No balcão, a recepcionista entregou-lhe o total com um sorriso alegre. Valéria entregou o cartão de crédito de Ricardo sem se alterar. Que ele pague pelo dano que causou. Ela pensou. Naquela tarde, Valéria voltou para casa com os braços cheios de sacolas. Seus filhos correram para ela com risadas e braços abertos. Mas Ricardo não estava lá. Ele ainda estava no escritório, provavelmente se preparando para o evento do fim de semana, desfrutando de seu tempo com Sofia, a assistente. Valéria colocou as sacolas no quarto e se viu refletida no espelho. Pela primeira vez em anos, ela não viu alguém quebrada. Ela viu uma mulher forte e impressionante, recuperando sua identidade. Antes de continuar, queremos saber de você. De que parte do mundo você está nos vendo? Deixe um comentário com sua cidade ou país. Adoramos ver o quão longe essas histórias viajam. O sábado finalmente chegou, trazendo consigo o tão esperado evento da empresa de Ricardo. Valéria havia orquestrado cada parte deste dia como um general planejando uma batalha. Porque, no fundo, era exatamente assim que ela se sentia. Uma batalha. Não era apenas uma noite glamourosa. Era sua chance de provar a Ricardo, e a si mesma, que ela não era a mulher derrotada que ele havia descrito com suas palavras dolorosas. Ela era algo muito maior. Em casa, o clima estava tenso. Ricardo havia passado a manhã inteira imerso em ligações e mensagens de texto com sua assistente, Sofia, finalizando cada detalhe para a noite. Ele saiu cedo para buscá-la, sem sequer reconhecer Valéria ou as crianças. Ela o viu sair pela porta com sua atitude habitual de autossuficiência presunçosa,
completamente alheio ao que estava por vir. A gente se vê mais tarde, Valéria, ele disse casualmente enquanto ajustava a gravata na frente do espelho da entrada. E não espere minha ligação. Eu estarei ocupado a noite toda. De pé ao lado da pia, fingindo estar absorta nos pratos, ela mal virou a cabeça. Mas por dentro, um sorriso irônico se formou em seus lábios. Você não precisa me ligar, Ricardo, ela pensou. Nós nos veremos em breve, e você não estará preparado. Assim que Ricardo saiu, Valéria entrou em ação. Ela levou Mateus e Sofia para a casa de Olívia, que havia se oferecido entusiasticamente para cuidar deles. Pronta para a grande revelação? Olívia perguntou com um sorriso brincalhão, pegando as mochilas das crianças. Valéria assentiu, seu peito batendo com uma mistura de nervosismo e expectativa. Mais do que pronta, ela respondeu com determinação calma, embora um leve brilho em seus olhos insinuasse sua vulnerabilidade interior. Lembre-se do que eu te disse, Olívia a lembrou. Esta noite não é sobre ele, é sobre você. Você está entrando na versão de si mesma que sempre deveria ter sido. Valéria abraçou sua amiga com força. Depois de se despedir das crianças, ela voltou ao salão de beleza para os preparativos finais. Este era o seu momento de transformação completa. A equipe do salão a recebeu como realeza. Assim que ela tirou o casaco, eles a cercaram, trabalhando em harmonia para aperfeiçoar cada detalhe. Seu cabelo, agora estilizado em ondas macias e luminosas, caía graciosamente. Sua maquiagem, retocada para a ocasião, intensificou seus olhos e lhe deu a aparência de uma mulher que sabia exatamente quem era. Finalmente, chegou a hora de vestir o vestido vermelho que ela havia selecionado dias antes. Ele abraçava sua figura com precisão, com uma fenda na coxa que adicionava o toque certo de ousadia. Ela o combinou com os saltos agulha de verniz preto que havia comprado. Elegante, imponente, Valéria parecia ter saído diretamente de uma revista de moda. De pé em frente ao espelho de corpo inteiro, ela mal se reconheceu. Pela primeira vez em anos, ela viu a mulher que Ricardo havia tentado apagar. Uma mulher vibrante, radiante, cheia de vida e inegavelmente impressionante. Senhora Valéria, a senhora está absolutamente deslumbrante, disse uma das estilistas, olhando para ela com admiração. Valéria sorriu, e desta vez não era uma expressão hesitante ou tímida. Era o sorriso de uma mulher que conhecia o seu valor sem dúvida. Obrigada. Estou pronta. O evento pré-gala estava sendo realizado em um luxuoso hotel no centro de São Paulo. As luzes do salão de festas brilhavam como estrelas, lançando um brilho quente sobre a elegante decoração. Uma música orquestral suave fluía pelo ar, adicionando uma atmosfera refinada. Os convidados, executivos, parceiros, funcionários de alto nível e seus acompanhantes caminhavam pelo tapete vermelho em vestidos de noite e smokings, prontos para uma noite cheia de prestígio. Ricardo já havia chegado, de braços dados com Sofia, a assistente, que usava um vestido justo e curto que atraía muita atenção. Alguns dos colegas de Ricardo trocaram olhares discretos, claramente desconfortáveis com a escolha de sua acompanhante. Mas Ricardo, como de costume, estava muito absorto em si mesmo para perceber. Ricardo, como está a Valéria? Perguntou um dos sócios principais, o Sr. Guimarães, dando um tapinha nas costas dele. Ricardo se encolheu levemente, mas manteve um tom casual. Ela decidiu ficar em casa. Este tipo de evento não é a praia dela. Ele riu, mas havia um brilho de desconforto em seus olhos. Ele rapidamente mudou a conversa para evitar mais perguntas. O que Ricardo não sabia era que Valéria já estava a caminho. Quando o carro dela parou em frente ao hotel, Valéria respirou fundo antes de sair. O motorista abriu a porta para ela e, ao sair, a fenda em seu vestido vermelho revelou suas pernas a cada passo.
Cada movimento em direção à entrada fazia as cabeças virarem. Quem é ela? Sussurrou um dos funcionários que estava ajudando os convidados com os casacos. Não faço ideia, respondeu outro, mas ela parece ter saído de um filme. Os sussurros se espalharam enquanto Valéria deslizava pelo saguão do hotel, com o queixo erguido, os olhos para a frente, completamente imperturbável pelos olhares. Quando ela chegou ao grande salão de festas, as conversas silenciaram. Todos os olhares se voltaram para ela, cativados. Havia algo em sua presença, na maneira como ela se movia, no poder de sua postura, que exigia atenção. Ricardo estava de costas para a entrada, rindo de algo que Sofia havia dito, quando notou o silêncio repentino na sala. Ele franziu a testa e lentamente se virou, apenas para ficar imóvel. Na entrada estava Valéria, parecendo ser dona do lugar. Seus olhos se arregalaram e sua boca se abriu em estado de choque. Era ela? Por um momento, ele não pôde acreditar no que estava vendo. Valéria parecia mais deslumbrante do que ele jamais se lembrava. Não era apenas sua aparência, era sua compostura, sua confiança, a inconfundível sensação de independência que irradiava dela. Esta não era a mulher que ele havia depreciado por anos. Ela estava transformada. Ao lado dele, Sofia se moveu desconfortavelmente. A atenção que ela antes desfrutava havia desaparecido. Agora, cada olhar, cada sussurro, cada suspiro de admiração no salão de festas era direcionado a Valéria. O que diabos? Ricardo murmurou baixinho. Valéria, completamente serena, entrou mais no salão de festas, ignorando-o completamente. Um dos sócios principais da empresa, o Sr. Guimarães, se aproximou dela com um sorriso caloroso e carismático. Boa noite, senhora. Nós nos conhecemos antes? Ele perguntou. Claramente impressionado com a elegância dela, Valéria respondeu com segurança tranquila, estendendo a mão. Eu sou Valéria, a esposa do Ricardo. A expressão do Sr. Guimarães mudou de surpresa para admiração genuína. Bem, Ricardo certamente tem escondido um tesouro. Por favor, junte-se a nós na mesa principal. A senhora merece ser o centro desta noite. Valéria aceitou o convite, com uma graça que deixou Ricardo congelado em seu lugar. Enquanto ela caminhava ao lado do Sr. Guimarães em direção à mesa reservada para a elite da empresa, todo o salão de festas permaneceu fixo nela. A atmosfera estava eletrizada de tensão, e Ricardo podia sentir seu controle sobre sua imagem, sua autoridade, escapando-lhe a cada passo que ela dava. Agora, ela estava sentada entre as figuras mais poderosas da empresa, no centro da atenção da noite. Ricardo, ainda imóvel em seu lugar, só podia observar o desmoronamento público de tudo o que ele acreditava controlar. A mulher que ele havia desvalorizado, depreciado e afastado por anos, era agora a que dominava o salão. Os sussurros de admiração zumbiam pelo espaço, e cada olhar de admiração dirigido a Valéria parecia uma adaga, cravando-se cada vez mais profundamente no orgulho de Ricardo. Sofia, que estava desfrutando da atenção apenas alguns momentos antes, agora se mexia inquieta ao lado de Ricardo. Sua roupa, antes ousada e chamativa, agora parecia berrante e inadequada ao lado da sofisticação natural de Valéria. Ela se inclinou mais perto de Ricardo, tentando atrair o olhar dele de volta. Ricardo, ela sussurrou tentando sorrir, mas os olhos dele nunca deixaram Valéria, sua expressão sombria de descrença e fúria mal contida. Um colega próximo se inclinou e perguntou: Quem é ela? Você nunca mencionou sua esposa antes. Ela é extraordinária. Ricardo cerrou a mandíbula, forçando um sorriso rígido e artificial. Oh, essa é Valéria, minha esposa. Ela geralmente não comparece a este tipo de evento. Ele tentou soar desdenhoso, mas a tensão em sua voz o traiu. Seu colega levantou uma sobrancelha, não convencido. Bem, talvez ela devesse.
Ela tem mais presença do que qualquer outra pessoa nesta sala. Esse comentário atingiu Ricardo como um tapa. Sua compostura, seu status, a imagem que ele havia cultivado cuidadosamente, tudo estava desmoronando na frente de uma sala cheia de testemunhas. Enquanto isso, Valéria continuava sua conversa com o Sr. Guimarães e os outros convidados de alto nível na mesa. Sua risada era leve, seus olhos brilhavam com autoconfiança. Parecia que ela sempre pertenceu ali. Incapaz de aguentar mais, Ricardo se levantou abruptamente, ignorando o olhar desesperado de Sofia. "Onde você vai?" Ela sussurrou, mas Ricardo não respondeu. Ele caminhou em direção à mesa principal, com o rosto endurecido pela fúria. Ao seu redor, o volume dos murmúrios aumentou. Todos os convidados se viraram para a cena que se desenrolava, esperando que o confronto começasse. "Com licença", Ricardo disse com um tom frio e cortante, interrompendo a conversa que Valéria estava tendo com o Sr. Guimarães e os outros na mesa. Ele se inclinou mais perto, baixando a voz, mas alto o suficiente para que todos os que estavam por perto ouvissem. "Podemos conversar em particular?" Valéria olhou para cima lentamente. Seus olhos encontraram os dele. Não havia medo ali, nem submissão. Apenas uma calma que o inquietou imediatamente. "Claro que não, Ricardo." Ela retrucou, seu tom sereno enquanto tomava um gole de seu vinho. "Se você tem algo a dizer, diga. Eu não tenho nada a esconder." As palavras dela cortaram a respiração dele. Ele esperava que ela se levantasse, que o seguisse sem hesitar, como sempre fazia, mas em vez disso, ela se manteve firme na frente de todos. "Não acho que este seja o lugar para isso", ele murmurou, sua voz mais aguda agora, tentando manter o controle. Valéria suavemente colocou sua taça sobre a mesa e cruzou as mãos no colo. Então, ela olhou diretamente para os olhos dele, sem piscar. "Isso? Você se refere ao fato de eu não estar sentada em casa enquanto você se exibe esta noite? Ou você se refere ao fato de eu estar mostrando que não sou a versão murcha de mim mesma que você criou para que pudesse se sentir superior?" O Sr. Guimarães, sentado ao lado dela, levantou uma sobrancelha, claramente intrigado. O resto da mesa fingiu interesse em suas bebidas, mas a atenção era inegável. Todos estavam ouvindo. Ricardo cerrou os punhos, inclinando-se ainda mais enquanto sua voz diminuía para um sussurro. "Valéria, não faça uma cena. Isso não é um jogo." Ela sorriu, mas agora havia aço por trás do sorriso. "Uma cena? Um jogo?" Ela retrucou, sua voz calma, mas firme. "Ricardo, você acha que todos os anos de seu desprezo, suas críticas, sua humilhação foram um jogo?" Ela fez uma pausa deliberada, deixando o silêncio se encher de peso. "Isto não é uma cena, Ricardo. É um lembrete. Para que você nunca esqueça quem eu realmente sou." E Ricardo se sentiu instável, como se o chão sob seus pés tivesse se movido. Por anos, ele havia tomado as decisões. Ele havia decidido o que importava, quem importava. Mas agora, Valéria estava na frente dele com algo que ele pensava ter enterrado para sempre. Sua dignidade. O silêncio ao redor da mesa era denso. O Sr. Guimarães, que estava observando em silêncio, finalmente falou. "Valéria, devo dizer que ficamos muito impressionados esta noite. É raro encontrar alguém com tanta presença e graça. Espero que a vejamos mais em eventos futuros." Valéria agradeceu com um sorriso gentil e genuíno. Ricardo, enquanto isso, se virou para o Sr. Guimarães com um olhar dividido entre a inveja e a descrença. Ele podia sentir seu controle sobre tudo escorregar por entre os dedos. "Bem", disse Valéria, seu tom suave e sereno. "Talvez no futuro eu seja uma convidada regular." Ela sabia perfeitamente o golpe que essa frase dava no orgulho de Ricardo. Do outro lado do salão, Sofia, a assistente, observava todo o desenrolar. Ela se sentiu invisível, diminuída. O plano dela de roubar os holofotes havia desmoronado completamente. Ninguém olhava para ela. Ninguém sussurrava seu nome.
Todos os olhares estavam em Valéria, a mulher que, segundo Ricardo, nem deveria estar ali. Ricardo tentou recuperar o controle. Sr. Guimarães, com licença, mas preciso falar em particular com minha esposa. É um assunto pessoal. O Sr. Guimarães se virou para ele, levantando uma sobrancelha. Ricardo, eu acho que Valéria está perfeitamente confortável onde está. E, sinceramente, ela parece ter muito mais a dizer esta noite. A risada silenciosa que se seguiu na mesa foi como um tapa na cara de Ricardo. Não havia mais como escapar da humilhação. Valéria encontrou o olhar dele com uma calma inabalável, e isso o desarmou. Não se preocupe, Ricardo, ela disse suavemente. Se você precisa de um momento para se recompor, eu posso esperar. Não tenho pressa. Ricardo cerrou a mandíbula. Não havia nada que ele pudesse dizer que pioraria as coisas. Valéria havia vencido esta rodada e o havia feito publicamente. Enquanto ela retomava a conversa com o Sr. Guimarães e os outros, Ricardo se virou e se afastou, com os ombros rígidos e a expressão endurecida. A noite que ele havia planejado meticulosamente havia se transformado em um desastre. Ele voltou para sua mesa como um homem derrotado, cada passo mais pesado que o anterior. Ele podia sentir os olhares o seguindo, alguns surpresos, outros desdenhosos, mas todos eles testemunhas do momento em que sua imagem cuidadosamente construída se despedaçou. Valéria havia virado a narrativa, e ele não tinha ideia de como se recuperar. Quando ele chegou à mesa, Sofia o cumprimentou com um olhar desconfortável, plenamente ciente de que a energia na sala havia mudado. Sua confiança coquete havia desaparecido, substituída por uma insegurança incômoda. Ela tentou retomar a conversa. Ricardo, ela disse, inclinando-se mais perto. O que acabou de acontecer? Por que você não me disse que ela viria? Ele se virou para ela lentamente, com os olhos escuros de fúria contida. Eu não sabia, ele respondeu entre os dentes. A amargura em sua voz era inconfundível. Sofia forçou um sorriso, tentando minimizar o dano. Bem, não se preocupe, ninguém se importa muito com isso. Cale a boca, Sofia. Ele interrompeu bruscamente. Você não tem ideia do que está falando. A agudeza de sua voz a chocou, fazendo-a encolher em seu assento, ferida e envergonhada. Os olhos de Ricardo se desviaram para a mesa principal, para Valéria. Ela nem sequer olhou para ele e, no entanto, estava desmantelando a imagem que ele havia se esforçado tanto para criar. Ela não precisava dele para brilhar, e essa realidade o destruiu. Enquanto isso, Valéria saboreava cada segundo de sua vitória. Cada conversa com o Sr. Guimarães e os outros sócios afirmava tudo o que Ricardo havia tentado tirar dela. Sua autoestima, sua confiança, sua voz. Por anos, ele a havia convencido de que ela não era suficiente, de que seu lugar era nas sombras enquanto ele desfrutava da atenção. Mas naquela noite, todo o salão de festas a viu pelo que ela realmente era. Uma mulher de força, elegância e presença inegável. Valéria? Perguntou o Sr. Guimarães, inclinando-se com genuína curiosidade. Você já pensou em fazer projetos de design de interiores corporativos? Valéria se virou para ele com interesse. Bem, eu costumava trabalhar como designer de interiores, disse Valéria, seu tom era neutro. Mas eu parei depois que me casei. Embora ela tenha falado as palavras com calma, um pequeno nó se formou em seu estômago. Dizê-lo em voz alta, reconhecer o sacrifício que ela havia feito por Ricardo, ainda doía. Não era apenas a perda de um emprego, era a perda de sua identidade, da mulher vibrante que uma vez viu beleza em cada espaço e paleta de cores. A mulher que costumava sonhar com painéis de inspiração e planos de design. Ela enterrou essa versão de si mesma em silêncio, pouco a pouco, até que mal se lembrava de como era criar algo para si mesma. O Sr. Guimarães assentiu pensativamente. Que pena. Pelo que eu vi esta noite,
Posso dizer que a senhora tem um olho perspicaz para os detalhes. Se a senhora pensar em voltar para a área, eu acho que teria muito sucesso. Na verdade, minha empresa está se preparando para reformar alguns de nossos escritórios. Ele deixou a oferta no ar. A implicação era inconfundível. Valéria sorriu. Uma faísca de emoção acendeu em seu peito. Ela poderia realmente recuperar aquela parte de sua vida? A possibilidade agitou algo dentro dela. Uma mistura de esperança e medo. Esperança de que ela pudesse reviver uma parte de si mesma há muito tempo enterrada. Medo de acreditar cedo demais que a vida poderia lhe oferecer mais. Mas, acima de tudo, era uma possibilidade. E se sentiu elétrica. Obrigada, Sr. Guimarães. Eu vou pensar seriamente sobre isso. Sua voz era sincera e seu sorriso era caloroso. O Sr. Guimarães parecia genuinamente satisfeito com a resposta dela. E a conversa deles fluiu naturalmente, ignorando completamente o olhar furioso de Ricardo do outro lado do salão de festas. À medida que a noite avançava, Ricardo notou algo muito pior do que a admiração por Valéria. As pessoas haviam começado a sussurrar sobre ele. Ele não conseguia pegar todas as palavras, mas não precisava. Os olhares de desaprovação diziam tudo. Os murmúrios continham a mesma pergunta não dita. Como um homem como ele poderia tratar uma mulher como ela daquele jeito? Cada olhar parecia uma picada que rasgava a frágil imagem que ele havia construído por anos. Não se tratava mais apenas de perder o controle sobre Valéria. Se tratava de perder o respeito de seus colegas. Sua imagem, a máscara que ele usava com tanta confiança, estava se despedaçando. Uma fina camada de suor começou a se formar em sua testa. Nunca antes Ricardo sentiu sua reputação ameaçada. Ele sempre foi o vencedor, o respeitado, o que tinha o controle. Mas agora ele era apenas o homem que havia sido ofuscado pela mesma mulher que ele tentou depreciar. Ele não aguentou mais. Abruptamente ele se levantou, ignorando Sofia, que o olhava com silencioso desespero. Aonde você vai? Ela sussurrou, mas ele não respondeu. Ele caminhou diretamente para a mesa principal, onde Valéria estava sentada, ainda o centro das atenções da noite. Parece que você está se divertindo, Valéria. Ele disse com amargura, sua voz tensa. Valéria levantou a cabeça com serenidade, como se tivesse esperado a interrupção. Estou sim, Ricardo. Obrigada por perguntar. Sua voz era suave, quase brincalhona, e isso o atingiu com força. Podemos conversar agora? Ele insistiu, sua irritação aumentando com a calma dela. Antes que Valéria pudesse responder, o Sr. Guimarães interveio. Ricardo, com todo o respeito, Valéria parece estar curtindo a noite. Talvez você possa esperar que ela termine. O tom dele era educado, mas firme, sem deixar espaço para discussão. Os olhos de Ricardo se estreitaram. Desde quando seu parceiro de negócios fala assim com você? Este é um assunto pessoal, ele disse rigidamente, agarrando-se ao pouco controle que lhe restava. Valéria, que havia permanecido em silêncio, finalmente se virou para ele com os olhos firmes. Eu acho que o Sr. Guimarães está certo, ela disse. Este não é o momento nem o lugar. E então ela acrescentou com um tom frio. E eu também não tenho mais nada para te dizer por enquanto. O peso de suas palavras o silenciou completamente. Aquela frase, por enquanto, deixou claro que ela estava no comando agora. Ricardo ficou imóvel, com os punhos cerrados, a mandíbula tensa. Ele não tinha mais nada a dizer porque Valéria tinha tirado tudo dele. Ele não podia vencer esta batalha, nem aqui, nem agora. Valéria se virou para o Sr. Guimarães, dispensando completamente Ricardo, que ficou de pé e foi obrigado a se retirar sob os olhares curiosos de toda a sala. Essa volta para sua mesa pareceu uma eternidade. Cada par de olhos no salão de festas era uma testemunha silenciosa de sua queda. Cada olhar um lembrete de que o poder que ele uma vez exerceu com tanta facilidade havia evaporado em uma única noite.
Enquanto Ricardo voltava para sua mesa, Sofia tentou falar, mas ele a silenciou com um movimento brusco de sua mão. Sua mandíbula estava tensa e seu rosto curado de humilhação. Mas além da raiva, o que realmente o chocou foi o medo. Medo de ter sido exposto, não apenas como um homem que perdeu o controle, mas como um homem que nunca o teve de verdade desde o início. Valéria não era mais a mulher submissa e complacente que ele uma vez controlou. Ela havia se tornado uma força e ele não tinha ideia de como pará-la. Ricardo estava desmoronando. Ele nunca havia experimentado um golpe tão esmagador em seu ego e autoridade. Valéria, a mulher que ele havia subjugado por anos, não apenas havia escapado de suas mãos. Agora ela irradiava uma confiança que o ofuscava na frente de todos os seus colegas. E o pior de tudo, ela o estava fazendo parecer fraco, pequeno, ridículo. Sentado em sua mesa, com os punhos cerrados, Ricardo tentou pensar. Como eu recupero o controle? Mas nada lhe vinha à mente. Cada tática antiga, suas palavras dolorosas, sua manipulação, seu controle, agora eram inúteis. Ela estava fora de seu alcance. Sua mente se agitou, procurando por algo que pudesse restaurar o equilíbrio. Mas cada pensamento levava a um beco sem saída. Ele a havia subestimado e agora estava pagando o preço. Sofia, ainda ao lado dele, tentou salvar o momento, balbuciando sobre a decoração e outros convidados. Mas Ricardo não conseguia nem mesmo olhar para ela. Tudo o que ela simbolizava, sua juventude, sua aparência, a imagem superficial que ele tentou criar, agora parecia vazia. Comparada a Valéria, Sofia parecia imatura, deslocada, sem sentido. De repente, ele a viu não como um acessório para alimentar seu ego, mas como um símbolo de tudo que era superficial e fugaz. Enquanto Valéria agora se erguia como algo real, sólido e completamente fora de seu alcance. Incapaz de suportar a humilhação por mais tempo, Ricardo se levantou novamente. Ele não deixaria Valéria continuar a desmoralizá-lo, não na frente de todos. Ele a confrontaria, mesmo que isso significasse criar uma cena. Valéria estava imersa em uma conversa com o Sr. Guimarães e os outros, quando sentiu Ricardo se aproximar. Desta vez, ela encontrou os olhos dele. Seu olhar era calmo, mas inflexível. Ela não vacilou. Valéria, disse Ricardo bruscamente, nós temos que conversar. Agora o Sr. Guimarães levantou uma sobrancelha, claramente irritado. Ricardo, nós já abordamos isso antes. Valéria está ocupada. Isso não tem nada a ver com você, Guimarães, Ricardo retrucou. Mas o Sr. Guimarães não se moveu. Antes que a tensão pudesse aumentar, Valéria interveio. Tudo bem, Sr. Guimarães. Ela se levantou graciosamente, com a taça de vinho na mão. Sua compostura não vacilou. Se Ricardo quer falar, estou disposta a ouvi-lo. Ricardo soltou um suspiro forte, aliviado por finalmente ter a atenção dela. Mas antes que ele pudesse se mover para outro cômodo, Valéria acrescentou. Aqui mesmo está bom. Não há nada que Ricardo tenha a dizer que não possa ser dito na frente de todos. Seu tom era firme, seus olhos o desafiavam a continuar. Se Ricardo queria um confronto, ela o daria, mas em seus próprios termos. As pessoas na mesa se moveram desconfortavelmente. Ninguém queria interferir, mas ninguém desviou o olhar também. Todos estavam visivelmente interessados no que estava prestes a acontecer. Ricardo, encurralado por seu próprio ego, não teve escolha a não ser aceitar a condição. Você realmente quer fazer isso aqui? Ele perguntou entre os dentes, tentando pressioná-la a desistir. Valéria devolveu um sorriso frio e inabalável. Foi você quem insistiu em falar, Ricardo. Eu estou ouvindo. Vá em frente. Ricardo olhou ao redor. O peso de cada olhar no salão de festas pesava sobre seus ombros. Não havia mais como escapar. Bem, ele murmurou, sua voz tensa. O que diabos você está tentando provar, Valéria? Por que você veio assim? Só para arruinar minha noite?
Isso é uma vingança infantil? Valéria tomou um gole casual de seu vinho, sua expressão inabalável. Arruinar sua noite? Ela retrucou com ironia mordaz. Não, Ricardo, eu não vim aqui por você. Eu vim por mim, porque eu terminei de me esconder. Eu terminei de ser invisível. Esta noite eu queria lembrar a você e a mim mesma exatamente quem eu sou. Ricardo cerrou os punhos com fúria. Ele estava perdendo a vantagem, e ele sabia disso. E você acha que isso faz você parecer bem? Ele retrucou, sua voz se elevando. Você acha que entrar aqui como se você fosse a dona do lugar te transforma em algum tipo de rainha? Valéria, você está fazendo o papel de ridícula. Um silêncio pesado se seguiu. As palavras dele caíram como um tapa, mas Valéria não vacilou. Ela permaneceu serena, calma, inamovível. Ridícula? Ela repetiu suavemente. É isso que você pensa, Ricardo? Não me surpreende. Você sempre foi bom em me afundar, não é? Sua voz não era alta, mas atingiu com precisão de laser. Por anos você me ridicularizou. Você me depreciou. Você me fez sentir que eu nunca era suficiente. Mas não esta noite. Esta noite, Ricardo, você não me controla mais. Suas palavras ecoaram pelo salão como um trovão. As conversas pararam. As cabeças se viraram. Ricardo ficou sem palavras pela primeira vez, com a boca ligeiramente aberta, procurando por uma resposta e não encontrando nenhuma. Você sempre esteve aterrorizado que alguém descobrisse quem você realmente é? Valéria continuou, se aproximando, seu tom nítido e firme. Um homem que tem que esmagar os outros apenas para se sentir poderoso. Mas esta noite, todos veem a verdade. Todos veem você. Ricardo sentiu o chão escapar debaixo de seus pés. Nunca em sua vida ele havia sido confrontado de forma tão direta, muito menos na frente de seus colegas e parceiros. Ele tateou por algo, qualquer coisa para dizer. Mas nada lhe veio à mente. Valéria o havia despojado de todas as ilusões, de todas as camadas de controle, e ele não tinha mais defesa. Finalmente, Valéria tomou um último gole de seu vinho e colocou a taça suavemente sobre a mesa. Ela olhou para Ricardo com um sorriso sereno. Obrigada por me convidar esta noite, Ricardo. Foi bastante esclarecedor. Dito isso, ela se virou e voltou para seu assento, deixando Ricardo imóvel, humilhado, derrotado, exposto. Enquanto Valéria retomava sua conversa com o Sr. Guimarães e os outros, Ricardo permaneceu ali por mais um momento, seu orgulho em pedaços, antes de se virar em silêncio e sair do salão de festas. Ele não disse uma palavra. Ele não olhou para trás e deixou Sofia sentada sozinha em sua mesa, desconfortável, confusa e abandonada. Naquela noite, enquanto a música tocava e a risada enchia o salão, Valéria sabia que havia recuperado algo que Ricardo havia tentado quebrar por anos. Sua dignidade, sua voz e, o mais importante, sua liberdade. O que você achou do confronto de Valéria? Você acha que Ricardo vai aprender a lição? Diga-nos sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo para inspirar mais pessoas. Valéria acordou na manhã seguinte no quarto de hóspedes da casa de Olivia. A luz do sol filtrava pelas cortinas suaves e o som distante de seus filhos, brincando na sala de estar, lhe arrancou um sorriso gentil. Ela havia dormido em paz, sem tensão, sem medo, sem Ricardo. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu leve, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Sentada na cama, Valéria fechou os olhos brevemente, revivendo os momentos da noite anterior. Sua entrada poderosa, a reação atordoada de Ricardo e as palavras que ela havia dito sem vacilar. Ela nunca se imaginou capaz de confrontá-lo tão publicamente, mas ela tinha feito, e ela havia prevalecido. Agora, com a mente clara, Valéria sabia que isso não era apenas uma vitória pessoal. Era um ponto de virada, o começo de algo muito mais permanente. Ela se levantou, lavou o rosto e se olhou no espelho. O que ela viu refletido não era a mesma mulher de meses atrás,
Seu cabelo, ainda estilizado da noite anterior, emoldurava um rosto cheio de propósito. A antiga incerteza em seus olhos havia desaparecido, substituída por determinação. Agora havia fogo, havia força, havia uma mulher que finalmente conhecia o seu valor. Na cozinha, Olivia a esperava com uma xícara de café quente e seu habitual sorriso gentil. Bem, como a estrela de ontem à noite está se sentindo esta manhã? Perguntou Olivia, deslizando outra xícara. Valéria sentou-se à mesa e envolveu as mãos em torno da xícara, saboreando o calor. Eu me sinto livre, ela disse com um sorriso calmo, mas confiante. E pronta. Olivia levantou uma sobrancelha. Pronta para quê? Valéria tomou um gole. Então ela olhou para a amiga diretamente nos olhos. Pronta para terminar isso. Eu vou pedir o divórcio. Olivia colocou sua xícara com um baque suave, surpresa. Você tem certeza? Mais do que nunca, Valéria respondeu sem perder o ritmo. Ontem à noite não foi apenas sobre confrontá-lo, foi sobre terminar isso. Para sempre. Ricardo me depreciou por anos, Olivia. Ele me tratou como se eu fosse descartável. Algo que ele poderia controlar, depois descartar quando lhe fosse conveniente. Mas isso acaba agora. Eu não sou mais aquela mulher. Olivia a encarou em silêncio por um longo momento, deixando as palavras afundarem. Então, um sorriso de orgulho se espalhou lentamente por seu rosto. Essa é a Valéria que eu sempre soube que estava lá. Valéria estendeu a mão por cima da mesa e apertou suavemente a mão de sua amiga. Obrigada por tudo, Olivia. Por cuidar de mim, por cuidar das crianças, por me lembrar de quem eu realmente sou. Sua voz tremeu um pouco, não de fraqueza, mas da gratidão avassaladora que a encheu. Esta era a primeira vez em muito tempo que ela se sentia verdadeiramente vista. Não me agradeça, disse Olivia com um tom caloroso, mas firme. Apenas me prometa que você nunca mais vai se perder. Valéria assentiu, e em seus olhos não havia dúvida ou hesitação. Não havia volta. Mais tarde naquele dia, Valéria voltou para casa com as crianças. Enquanto ela dirigia, sua mente estava serena. Ela sabia que o que estava por vir não seria fácil, que Ricardo iria resistir. Mas ela também sabia que estava pronta. O silêncio dentro do carro não era pesado. Era pacífico. E cada olhar para seus filhos no espelho retrovisor a lembrava porque ela tinha que se manter forte. Pela primeira vez em anos, ela não estava com medo. Quando eles chegaram, as crianças correram alegremente para seus quartos, rindo e brincando, enquanto Valéria entrava na sala de estar. Ricardo estava lá, sentado no sofá, agarrado ao seu telefone. Ele estava com a testa franzida e parecia exausto, ainda claramente abalado pela noite anterior. Ele levantou a cabeça quando ela entrou. Então você finalmente decidiu voltar para casa, ele disse com sarcasmo, colocando o telefone sobre a mesa. Se divertiu bancando a esposa fugitiva na casa da sua amiga enquanto eu limpava seu pequeno show? Valéria respondeu ao tom dele com calma indiferença. Ricardo, nós precisamos conversar. Ele piscou, surpreso com a compostura dela. Conversar sobre o quê? Ela se sentou em frente a ele, com a postura ereta, a voz inabalável. Eu vou pedir o divórcio. As palavras não tremeram. Elas foram medidas e fortes, pronunciadas como um veredicto, não uma pergunta. As palavras atingiram como um soco. Ricardo a olhou como se não entendesse. O que você acabou de dizer? Você me ouviu, Valéria retrucou. Eu quero o divórcio. Isso acabou. Ele soltou uma risada seca e amarga. Você perdeu a cabeça, Valéria. Depois de tudo o que eu te dei, depois de todos esses anos, você realmente vai jogar tudo fora? Eu não estou jogando nada fora, ela disse. Você fez isso, Ricardo, quando escolheu me degradar, quando colocou seu orgulho e sua imagem acima de sua família. Você terminou isso há muito tempo.
Eu só estou tornando oficial. Ricardo se levantou, andando pela sala como um animal enjaulado. Você está exagerando. O que aconteceu ontem à noite foi apenas um mal-entendido. Eu estava com raiva, é só isso. Você sabe que eu não quis dizer nada com aquilo. Sua voz quebrou de desespero, mas seus olhos o traíram. Ele sabia que as desculpas eram fracas e, pior, ineficazes. Ele tropeçou em suas palavras, tentando encontrar algo que funcionasse. Valéria levantou a mão para silenciá-lo. Não. Não me dê desculpas. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para te dizer que isso será resolvido, mas não mais nos seus termos. Nós vamos para o tribunal. A expressão de Ricardo endureceu. O que você está dizendo? Eu conheço meus direitos, ela disse claramente. Eu tenho direito à metade de tudo. A casa, as economias, tudo. Você pode lutar, mas eu não vou recuar. Eu não serei mais seu capacho. Eu terminei de deixar você me humilhar. Ricardo cerrou os punhos ao lado do corpo. Sua mandíbula se apertou enquanto ele lutava para conter sua raiva. Ah, então agora você também é uma especialista legal, Valéria. Ricardo zombou amargamente. De onde veio essa sua versão? Valéria se levantou lentamente, olhando-o nos olhos de frente. Ela veio da dor que você me causou. Ela veio das noites que eu chorei até dormir por causa de suas palavras. Ela veio dos anos que eu passei acreditando que eu não era suficiente. Sua voz não tremeu. Suas costas estavam retas. Seu queixo erguido não por desafio, mas porque ela finalmente entendia o peso que ela havia carregado por tanto tempo. E ela tinha terminado de carregá-lo. Ela deu um passo à frente. E agora, Ricardo, aquela mulher quebrada que você deixou para trás está de pé, e eu prometo a você que ela nunca mais vai cair. Cada palavra caiu como um martelo, medida, deliberada e irrevogável. Ricardo a olhou, tentando impor domínio, mas foi inútil. Ela não era mais a mesma mulher. Isso será resolvido no tribunal, Valéria repetiu calmamente. E eu não me importo quanto tempo leve. Eu vou me certificar de que eu receba tudo o que me é devido. E você? Você vai aprender o que significa tratar as pessoas como lixo. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. Ricardo abriu a boca, mas nada saiu. Ela tinha tirado até mesmo sua última arma, a intimidação. Sem dizer mais uma palavra, Valéria se virou e caminhou para o seu quarto, fechando a porta atrás de si. Ela exalou profundamente. Uma mistura de finalidade e libertação a invadiu. Ela havia recuperado seu poder e não o perderia novamente. Ricardo permaneceu imóvel no sofá, atordoado por tudo o que ela havia dito. Suas palavras ecoavam em sua cabeça. Você nunca mais vai me usar como capacho. Isso vai ser resolvido legalmente. Você vai aprender que não pode tratar as pessoas da maneira que você me tratou. Pela primeira vez em sua vida, Ricardo estava verdadeiramente perdido. Ele sempre havia tomado as decisões, sempre havia ditado as regras. Mas agora o jogo havia mudado, e ele não tinha mais o controle. As paredes da casa que ele uma vez governou agora pareciam estranhas. Cada canto ecoava com uma sensação de derrota, da qual ele não podia escapar. De repente, ele se levantou e seguiu furiosamente para seu escritório, batendo à porta. Ele imediatamente começou a fazer ligações. Sua primeira ligação foi para um amigo advogado, mas a resposta não foi o que ele queria ouvir. Ricardo, disse a voz do outro lado, sem rodeios. Se Valéria levar isso para o tribunal, você está com problemas. Ela tem todo o direito à metade de tudo, especialmente se você usou finanças conjuntas para despesas pessoais. Ricardo ficou em silêncio. A realidade começou a se instalar. Toda a sua bravata, todos os seus anos de manipulação, estavam desmoronando. Valéria não estava mentindo. E pior ainda, ela estava informada. Naquela noite, Ricardo se revirou na cama, enquanto Valéria dormia profundamente, em paz ao lado dele. Isso o enfureceu mais do que tudo.
Como ela podia estar tão calma? Como ela podia já estar em paz, como se tivesse vencido? Mas no fundo, Ricardo sabia a resposta. Porque ela tinha vencido. Na manhã seguinte, Valéria acordou cedo como de costume, mas desta vez algo era diferente. Sua energia estava focada, centrada, forte. Ela preparou o café da manhã para Mateus e Sofia, os ajudou a se vestir e a se preparar para a escola, enquanto Ricardo permaneceu trancado em seu escritório, evitando-a completamente. Uma vez que as crianças saíram, Valéria sentou-se na sala de estar com uma pasta na mão. Dentro estava tudo o que ela havia reunido nos últimos dias. Extratos bancários, avisos legais, registros financeiros. Valéria tinha tudo perfeitamente organizado em uma pasta sobre a mesa de centro. Cada página era uma evidência, cada detalhe, um passo em direção à liberdade. Agora ela estava no controle. E pela primeira vez em sua vida, esse controle não parecia uma coragem emprestada. Parecia conquistado, tangível, irrefutável. Quando Ricardo finalmente saiu de seu escritório e viu Valéria sentada ali, com aquela pasta aberta na frente dela, ele imediatamente sentiu o confronto se aproximando. O que é isso? Ele perguntou bruscamente, apontando para a pasta. Valéria o olhou, completamente inabalável. Tudo o que eu preciso para o divórcio. Sua voz não tinha amargura, apenas um fato, tão inamovível quanto o chão sob seus pés. A mandíbula de Ricardo se apertou. A frustração o invadiu. Você realmente vai seguir em frente com isso? Você entende o que está fazendo? Valéria cruzou as pernas lentamente, seu tom firme. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Eu estou recuperando minha vida, com ou sem a sua cooperação. Seu olhar nunca vacilou. Ele atravessou cada desculpa vazia que ele poderia ter preparado. Ricardo zombou, procurando uma maneira de recuperar o controle. E o que você acha que vai tirar disso? Dinheiro? Vingança? Valéria, você realmente acha que vai sair disso melhor do que você já está? Ela o olhou com determinação inabalável. Não se trata de dinheiro ou de vingança. Trata-se de respeito. Trata-se de nunca mais permitir que ninguém me trate da maneira que você fez. Isso não é para te punir, Ricardo. É para me libertar de você. Cada palavra caiu como um veredicto final. Ela não estava ali para debater. Ela estava ali para declarar. Suas palavras caíram com força. Ricardo ficou parado, olhando para ela, tentando encontrar algo. Qualquer coisa. Que lhe desse a vantagem novamente. Mas o poder havia mudado, e ele podia sentir isso escapando ainda mais a cada respiração que ela tomava. E as crianças? Ele perguntou finalmente, agarrando-se a uma vantagem. Você quer destruir a família deles? Você vai arruinar a vida deles, Valéria. Ela nem sequer vacilou. A única coisa que eu estou destruindo é o exemplo que você estava dando a eles. Eu não vou permitir que eles cresçam pensando que é normal uma mulher ser desrespeitada, ou que um homem tem o direito de dominar a vida de alguém. Eles vão ficar bem, porque agora eles têm uma mãe que sabe o seu valor. Seu tom continha aço, não rancor. Agora ela estava lutando por mais do que apenas por si mesma. Ricardo ficou mudo. Nos dias seguintes, Valéria começou a tomar medidas reais. Ela se encontrou com uma advogada que a guiou por todos os aspectos do caso. A advogada confirmou o que ela já suspeitava. A demanda dela era sólida. Os direitos dela estavam intactos. Ela também começou a ver uma terapeuta, algo que ela havia adiado por anos. Ela precisava processar o dano que Ricardo havia causado, não apenas legalmente, mas emocionalmente. Ela não estava apenas lutando nos tribunais, ela estava se curando. Camada por camada, ela estava se desfazendo da dor até que restasse apenas a força. Cada escolha, cada reunião, cada passo que ela dava era parte de um plano maior, seu renascimento. E Ricardo? Ele estava desmoronando. Ele andava pela casa como um fantasma, assombrado pela realidade de que ele não estava mais no comando. O silêncio que ele costumava usar para puni-la agora o punia.
Cada vez que ele via Valéria de pé, se movendo com uma calma certeza, uma tempestade se desencadeava dentro dele. Raiva, medo, descrença. Ele não podia pará-la. Agora ele sabia. Mesmo assim, uma noite, ele tentou novamente. Sua voz mais suave desta vez, controlada, calculista. Valéria, ele começou. Nós não podemos resolver isso apenas entre nós. Sem advogados, sem tribunais. Nós não precisamos transformar isso em uma bagunça pública. Vamos lidar com isso discretamente. Valéria olhou para Ricardo diretamente nos olhos, sem qualquer rastro de hesitação em seu olhar. Uma solução discreta? Ela repetiu lentamente. Você quer dizer manter tudo em silêncio e escondido, como você sempre preferiu? Não, Ricardo, não mais. Isso não vai ser um segredo porque eu não tenho nada a esconder. E você também não deveria ter. A mandíbula de Ricardo se apertou. Ele estava ficando sem ângulos e ele sabia disso. O que você tirou disso, Valéria? Ele perguntou, quase desesperado agora. Ela se levantou de sua cadeira, pegou a pasta de documentos e lhe deu um último olhar antes de caminhar para seu quarto. Eu consegui algo que você nunca entendeu. Ela disse em voz baixa. Eu consegui minha liberdade. Dito isso, ela saiu do cômodo, deixando Ricardo sozinho para enfrentar a verdade. Ele a havia perdido para sempre, e não havia nada que ele pudesse fazer para mudar isso. O que você achou da jornada de Valéria? Você se identifica com a luta dela pela liberdade? Deixe seu comentário e se inscreva para mais histórias que vão te inspirar. Através da jornada de Valéria, há algo que toda mulher deve se lembrar. Seu valor não é determinado por mais ninguém. Não permita que palavras cruéis, humilhação ou críticas apaguem sua chama interior, porque dentro de você reside uma força que pode te levantar, mesmo nos momentos mais escuros. Ser mãe, dona de casa, ou seguir qualquer caminho que você escolha, não te faz menor. Você é capaz, valiosa e digna de respeito. Ninguém tem o direito de te fazer sentir pequena, seja por sua aparência, suas escolhas ou seus sacrifícios. Amor e autoestima começam com você. Relações tóxicas e abuso emocional, sejam públicos ou privados, nunca devem ser normalizados ou tolerados. Se alguém tenta te derrubar ou te fazer sentir indigna, lembre-se disso. Você não precisa de ninguém para validar seu poder. Você merece respeito, dignidade e amor. E se alguém tentar esmagar seu espírito, você deve saber disso. Você pode se levantar novamente, porque a força dentro de você não pode ser destruída. Você não está sozinha. Procure apoio, conheça seus direitos. Cerque-se de pessoas que te elevam e te valorizam. Nunca se contente com menos do que você merece. Como Valéria, você tem o poder de recuperar sua vida, reconstruir sua confiança e redescobrir a mulher extraordinária que você sempre foi. Você é poderosa. Você é valiosa. Você é suficiente. E assim termina a história. Ou talvez ela comece de novo. Você não acha? E se você ainda está aqui, se você ainda está assistindo ou lendo até este exato momento, então talvez, apenas talvez, algo na jornada de Valéria tenha tocado seu coração de uma maneira silenciosa, mas poderosa. Se for o caso, reserve um momento comigo agora. Vamos ver isso não apenas como uma história, mas como algo que podemos levar para nossas próprias vidas. A transformação de Valéria não foi apenas sobre vestidos vermelhos ou entradas dramáticas. Foi sobre redescobrir sua autoestima. Foi sobre atravessar o fogo e perceber que ela podia sobreviver sem pedir permissão. Epicteto disse uma vez: nenhum homem é livre se ele não é o dono de si mesmo. Valéria recuperou sua liberdade, não lutando contra Ricardo com raiva, mas assumindo seu poder com graça. Quantas vezes ficamos em silêncio apenas para manter a paz? Quantas vezes nos convencemos de que estamos muito quebradas, muito tarde, muito cansadas para começar de novo?
A história de Valéria nos lembra que a cura começa no momento em que dizemos: não mais. Lembre-se, a cura não é barulhenta, não é sempre dramática. Às vezes, é uma decisão tranquila na sua mesa da cozinha. Um sussurro que diz: eu sou suficiente. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Se esta história te tocou, por favor, curta este vídeo, compartilhe com alguém que possa precisar dele e se inscreva em nosso canal. Há mais histórias como esta esperando por você. Mais lembretes de que mesmo quando a vida tenta apagar sua luz, você ainda é a chama. Muito obrigado por estar aqui. Você é importante e sua história ainda não terminou. Até a próxima.